Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação. Olá, alunos, familiares, servidores e toda a comunidade escolar. Estamos de volta para mais um podcast falando de educação. Sempre trazendo temas que interessam a todos que compõem a educação municipal. Hoje nós traremos um assunto que foi muito debatido essas últimas semanas, que foram as provas, as avaliações externas, o ProAlfa, e a brilhante colocação da Escola Municipal Alice Moura nessas avaliações. Para que as famílias entendam o que é essa avaliação, como funciona, para que servem as avaliações externas, nós convidamos hoje a diretora Edilamar Pacheco, que é a diretora da Escola Alice Moura, a professora Ana Paula Siqueira, que também compõe o grupo de servidores da Escola Alice Moura, e a coordenadora do Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, a professora Fabiola Melo. Elas estão diretamente envolvidas no processo de avaliação externa. O que são essas avaliações externas? Para que servem as avaliações externas? Qual é o papel da avaliação externa? Qual que é a importância da avaliação externa? Lembrando que as avaliações externas do Brasil começaram ali na década de 90, com a criação do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, e essas provas são feitas na escola por equipes externas à escola, elas são feitas fora do ambiente escolar e vêm para o ambiente escolar fazer uma avaliação sistêmica. E o resultado dessas avaliações é que direcionam as políticas públicas, onde o dinheiro público tem que ser investido, quais são as falhas, quais são as potencialidades, o que está dando certo e o que não está dando certo na educação pública. E essa é a finalidade da avaliação externa. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho quais são essas avaliações, qual que é a importância do aluno, da família, da comunidade escolar, dos servidores, na realização dessas provas e como nós podemos absorver o resultado delas para melhorar mais ainda a educação do município. Começaremos então o diálogo com a Fabiola. A Fabiola ela é a coordenadora do pedagógico do município. Fabiola, para as famílias entenderem bem, o que é uma coordenação pedagógica do município de Araxá? Olá, um papel importante, muito importante. Estar à frente de uma coordenação pedagógica, secretária, significa assessorar e coordenar todas as ações que dizem respeito à ensinagem e aprendizagem de todos os alunos. É uma responsabilidade muito grande, Zuma? Hoje nós temos quase 60 unidades que ficam sob a nossa responsabilidade da educação infantil à educação de jovens e adultos. E dentre as funções de uma coordenação pedagógica viabilizar ações para que a escola tenha subsídios para realmente acontecer uma aprendizagem real e significativa. E para as pessoas saberem, Fabíola, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão central, e lá nós temos um departamento que chamamos de Departamento Pedagógico, Sim. Tem Departamento Financeiro, Departamento de RH, e tem também o Departamento Pedagógico, onde você é coordenadora. E lá nós temos os núcleos de cada nível de educação, não é isso? Muito bem. Então, para que vocês entendam como funciona isso, comigo trabalham 15 pessoas Sim. divididas em núcleo. Então, nós temos lá um núcleo de educação infantil, composta por 3 professoras com uma experiência vasta na educação infantil. Temos 3 pessoas que coordenam os anos iniciais, 2 pessoas que coordenam os anos finais, do 6º ao 9º, uma pessoa responsável pelo tempo integral em todas as escolas, uma responsável pelo núcleo de incentivo à leitura, uma pessoa responsável pelo núcleo de tecnologias educacionais e 3 pessoas que nos assessoram com grandes eventos. Exatamente. E daí você passa as informações para as escolas, coordena esse trabalho, trabalham juntas, discutem as ações a serem executadas. Fabiola, e as avaliações externas? Que são avaliações externas, para que a comunidade entenda bem? Por exemplo, nós estamos discutindo agora o resultado ProAlfa, por isso as duas estão aqui convidadas, que nos honraram aí com o resultado do trabalho delas. Delas e toda a equipe da escola, claro, a gente fala sempre, Edilamar, não podemos esquecer, a escola só tem um bom resultado desde lá a cantineira até o diretor. Se todo mundo, famílias, alunos,
Bem que a gente fala comunidade, se não fosse a comunidade. O que é o Pro-Alfa, Fabíola? Os mais conhecidos hoje, Pro-Alfa e Pro-Eb. Sim. Qual a diferença? Você abordou na sua fala inicial, Zuma, a importância da avaliação externa. Sim. Nós começamos a ser avaliados na década de 90 como um pré-requisito que é da equidade para a educação, né? A educação, direito de todos e uma educação de qualidade. Esse resultado que a Escola Alice Moura alcançou faz parte do CIMAV. CIMAV é um sistema mineiro de avaliação. Nós temos 2 tipos de avaliações externas para que vocês entendam, os nossos ouvintes. Quando nós falamos em avaliação externa a nível nacional, né, o SAEB, quando nós falamos em avaliação externa a nível de estado. Então, o CIMAV ele é um sistema nosso, aqui de Minas Gerais. Sistema Mineiro de avaliação escolar. Dentro do CIMAV, são escolhidos alguns anos, dentro dos anos iniciais, finais e ensino médio, para serem avaliados. O Pro-Alfa é o programa de alfabetização. Então, ele avalia todas as crianças em processo de alfabetização. E hoje, em Minas Gerais, é colocado que o processo de alfabetização, ele tem início e ele não tem um início, mas ele tem um fim. Sim. Ele tem que terminar esse processo de alfabetização no 2º ano. Então, as crianças do 2º ano são avaliadas dentro desse programa que chama Pro-Alfa, que a Alice Moura obteve o 1º lugar. E as crianças do 5º ano, que se encerra, né, todo o ciclo de alfabetização e o complementar, são avaliadas no 5º ano. A Alice Moura também ficou em 1º lugar. Então, a Alice Moura, ele logrou o 1º lugar no 2º e no 5º ano. E essa avaliação, ela se estende para o 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, e para o 3º ano do ensino médio. Exatamente. E com essas avaliações, nós podemos aí, como você disse, o princípio da equidade, é que todo o território nacional, né, as escolas trabalhem, as escolas públicas, ofereçam um nível de qualidade. Então, por exemplo, direciona, está faltando muito, dentro desse sistema consegue se avaliar. Está faltando a capacitação do professor, está faltando maior envolvimento da família, está faltando maior estrutura física, está faltando mais recurso pedagógico, e dentro disso aí os trabalhos são direcionados. Edilmar, você como diretora, eu fui diretora, o maior prazer que a gente tem é alguém falar assim, igual a Fabíola acabou de falar, a escola Alice Moura logrou ali a primeira, né, colocação nos resultados. Isso, né, dá um orgulho pra gente, né, que a gente trabalha muito. Não que as avaliações, a gente fala muito outra coisa, Edilmar. A escola não compete com outras, né? A gente nunca compete, fala assim, vamos comparar o Alice Moura com a Dona Gabriela, com o Delfim Moreira. Não, cada escola compete consigo mesmo. O que a gente faz é assim, a gente pega o resultado do ano anterior e se orgulha quando ele cresce no próximo ano, independente dos resultados dos demais. Mas ainda assim, quando fala assim, você conseguiu o 1º, isso é muito gratificante, né? Você trabalhou muito para isso. Como você recebeu essa notícia lá no grupo? Então, eu quase chorei, para ser franca. A Aninha, assim, de primeiro momento, assim, da notícia, veio o intermédio da Secretaria de Educação, né? Do núcleo pedagógico, né? Do núcleo da educação, dos anos iniciais, isso, né? A Aninha chegou na minha sala, que é a supervisora da manhã. Dila do céu, estamos em 1º. Como assim? Aí corremos para a internet e não conseguia. Né? A gente não conseguia achar resultado de jeito nenhum. E foi aquele comunicação entre secretaria e nós, como que é o resultado e tal. E vou te falar uma verdade, gente. Além de me sentir orgulhosa, eu me sinto com uma responsabilidade ainda mais. Sempre Qual que é essa responsabilidade, gente? De manter isso, né? Sim. Porque nós tivemos aí, como você mesmo disse, Zuma, que é um trabalho conjunto, né? De toda a comunidade, né? E começa onde esse trabalho com essa comunidade? Lá na Secretaria de Educação. Porque vem a orientação da Secretaria de Educação por meio do supervisor pedagógico. Esse supervisor, ele é multiplicador, que ele vai lá no trabalho com o professor e o diretor está ali dando suporte, Sim. né? Porque o diretor também, ele tem o cunho pedagógico, Tudo né? equipe, Então, o professor, o diretor está ali dando esse suporte o tempo todo, para não faltar nada, né? E sinto também orgulhosa ali com a equipe, né, gente? Eu não posso deixar de falar dos meus professores, né? Olha para você ver, no sentido de
posse, mas não é no sentido de posse, não. É no Meu sentido grupo. de grupo mesmo, né? O trabalho ali que foi feito, né? Desde o início da pandemia, começou em 2020, né? Eu falo assim, que pegou uma gestão anterior, né? De uma gestora anterior, mas a gente tem que valorizar muito esse trabalho dela. Porque ela começou já em 2020, quando entramos naquela pandemia que fechou a escola de uma vez, né? Me lembro que foi no dia 18 de março, né? Que fechou. O que fazer? Então, houve uma reunião com toda a equipe aí, onde que entra o trabalho da equipe, né? Vamos discutir o que fazer. Então, vão correr atrás. E houve, assim, o trabalho aí de a gente já começar com as aulas, né? Com as aulas online, que aplicativo vamos usar. E tudo que ia proposto para o grupo, eles iam aceitando. Não, vamos, isso é novidade. Está aqui a Ana Paula, que é a professora também do 2º ano aí, que teve a prova do ProAlfa, né? Então, houve esse trabalho. Então, vamos trabalhar em equipe, gente. E uniu todo mundo. E agora a família? A família assustou, né? Todo mundo assustado Mas com aquilo ali abraçou, online. né? Então, vamos abraçar a família, gente. Como que nós vamos abraçar a família? Vamos convencer a família que essas aulas online é necessária. Sim. Então, nós começamos aí com um aplicativo, né, da internet, que na época é o Clesdojo, né? O Clesdojo, começamos já a trabalhar com ele, as famílias entrar nessa plataforma, né? A gente começou a fazer esse trabalho e abraçamos o convencimento. E quem que ia fazer esse convencimento? É o professor. Porque o professor que estava direto ali, que precisava. Sem essa família, a gente não... Realmente, eu vou ser franca, talvez a gente não teria conseguido esse sucesso. Então, eu agradeço muito, muito aí a participação das famílias, tá? Essa abraçou a causa. Então, vamos trabalhar... A gente fala que todas as escolas, né? Todas trabalharam muito. Nós ficamos muito surpresos aí, vamos falar em nível de Minas Gerais, todo mundo pensava que o resultado ia cair muito, porque os resultados são comparados, pessoal, a um nível anterior. Então, compara 2020 com 2019, né, e vão seguindo, 2022 com 2020. E assim, vão seguindo essa colocação para ver o que caiu. E o esperado, né, nós todos estávamos esperando, né, Fabiola? Que caíssemos que houvesse muito, uma queda assim, violenta, em razão acontecesse uma queda violenta em razão desse afastamento, de tudo que a gente viveu. Tudo, E não foi bem assim, isso foi muito gratificante, não só no Alice Moura, mas a gente fala que reconhecendo o trabalho de todas as demais escolas, que trabalharam muito, o professorado trabalhou demais, pedagógico e nós todos, para que tivesse esse resultado aí, que foi muito satisfatório. A gente tem certeza, assim, a gente acompanha também Todo as outras mundo, escolas, porque a gente está no município, a gente acaba acompanhando todas, né? O trabalho foi feito realmente, assim, a parceria da educação, da secretaria, em todos os sentidos, isso aí a gente também reconhece bastante, viu, Fabiola? Com a equipe de vocês lá do núcleo, tá? Dos anos iniciais, muito, né? E essas visitas que elas fazem nas escolas, isso aí dá um amparo muito grande para a gente também, né? E ver vocês lá, né, Zuma, estando à frente aí desse... A gente trabalha todo mundo em prol de única, como diz, compartilhamos o mesmo objetivo, que seria trazer o nosso aluno ali, né, propiciar um aprendizado né, eficaz para todos. Como as crianças são... do 1º ao 5º são menores, então a gente precisava, não tinha como falar assim, como que a gente vai dar uma aula online sem a mãe ou a avó, a tia, o irmãozinho tá ali do lado ajudando, e você sabe que a gente fala assim também, né? O professor se reinventou, família também se reinventou. Muito. Nossa, reinventou muito. E a gente tem, nós temos depoimentos de mães, assim, que ligava pro professor, nossa, desesperada. E o professor, ele tinha que ter aquele trabalho ali de calma, né? Vamos acalmar. E o grupo conjunto, outra coisa muito interessante, o grupo conjunto, no mesmo grupo tá o pai, tá a mãe, tá o aluno, tá o professor. Virou a relação familiar. Virou. Mas o interessante a proximidade, a interação. É que, Zuma, Edilamar e Ana Paula, e para quem nos ouve, nenhuma habilidade foi rebaixada ou reduzida. Sim. Porque muitas pessoas acreditavam que 2020 nós não tivemos, né? Porque essa avaliação ela é anual. 2020 nós não tivemos. E o que nós pensaríamos? Então 2021, por causa da pandemia, vai ser uma avaliação bem aquém do esperado. E não foi. Vieram todas as habilidades dentro do currículo referência de Minas Gerais, né? Tudo que nós trabalhávamos. E aí mostra a seriedade, o compromisso que a gente tem com a educação. Porque quando a Alice Moura fica em primeiro lugar
no segundo e no quinto ano é no município, não entre só as escolas municipais. E isso é muito importante, muito. Né? Essa parceria que a valoriza o trabalho e valoriza muito o que é feito nas escolas. Nós temos uma situação assim, dessa parceria da família, que eu até vou contar o caso aqui assim, que a gente até emociona, a gente conta e a gente chora, né? Nós tivemos um caso de uma mãe de aluna que estava em tratamento já, assim, quase que fase de câncer, né? Fase terminal, e ela, todos os dias, assim, durante o início das aulas presenciais, no final do ano, logo em seguida vieram as provas, né? Então, essa mãe subia a escada e entregava a filha, né, na escola, a menininha no segundo aninho, e falava para ela, ó, presta atenção, estuda, né, toma cuidado. Então, a gente vê. E nos dias das provas, a mãe fez a questão, né, a gente via que a mãe estava bem debilitada, mas ela chegou no portão, entregou a menina no portão da escola, fez várias recomendações para a filha, né, tomar cuidado com as questões, leia as questõezinhas das provas, né? E assim, depois, 2 dias após as provas, a mãe veio a óbito. Você vê uma história emocionante, mostra. Então, a mãe, assim, até no finalzinho ali da vida dela, ela valorizou a educação. É o sonho dela, valorizou a educação o tempo todo, né? Essa parceria, foi uma parceria, né, gente? Uma mãe que... e mesmo nas aulas online, Zuma, ela estava presente o tempo todo. Mesmo doente, essa mãe estava que simboliza presente. Bem, né? O envolvimento das famílias nisso tudo. Muito. A gente tem que lembrar também, quem está nos assistindo, que a presença do aluno, a frequência pesa no contexto. Muito. Porque na equação que é feita para colocar o resultado das notas, porque a frequência significa o quê? A maior quantidade de alunos foi avaliada e também o compromisso da escola, dos alunos com a avaliação, que é um fator também que tem o peso. E nós vamos aqui para Ana Paula. Ana Paula Siqueira, conta um pouquinho pra gente, você dá aula lá no Alice Moura desde quando, que turmas? Eu estou no Alice Moura desde 2013. No início, eu tive várias turmas de terceiro ano. E há 4 ou 5, né, eu estou no segundo ano. E tudo isso que vocês falaram, né, eu fui voltando no tempo. E logo que falou pandemia, a gente se reuniu e pensou, além do grupo todo, né, que nós continuou os nossos módulos semanais, a gente se reuniu o nosso grupo, né, o grupo do segundo ano. E aí a gente pensava o que fazer, porque a gente se deparou com como eu vou ser professora do meu aluno, eu não estou com o meu aluno. E aí a gente foi buscando estratégia, identificando tudo que era positivo. Quando a Edilamar falou, né, que eu presenciei esse dia, essa aluna é uma aluna da professora Roselaine, inclusive ela teve 100% de participação, né, de participação e de resultado, a sala dela teve... Ou seja, todos os alunos foram. Isso é muito gratificante também, né? Ela teve 100%, né, também nas notas. E a gente volta, assim, e vê que todo o esforço valeu a pena. Em momento nenhum a gente se sentiu frustrada ou preocupada, a gente sabia que ia dar um jeito. E que jeito era esse? A parceria da escola, como a Dila falou, num todo. A gente tem que ressaltar, todas as vezes que a gente se encontrava em módulo, eles eram extremamente produtivos. Tinha hora que um falava assim, gente, já passou meia hora, 1 hora, vamos voltar no próximo, a gente conversa ou desconta, e a gente nunca descontava, porque sempre sobrava, era mais tempo do que a gente ficava. Por quê? Porque daí tinha aquela multiplicação, onde que as práticas exitosas, né, Dila, elas aconteciam. Então, o que o segundo ano tá fazendo que tá dando certo? Então, vamos multiplicar. O que o quinto ano tá fazendo? Então, cada professora colocava ali no módulo. E era muito, muito proveitoso, porque a gente falava, nisso eu ainda não pensei. Ou falava, isso eu já tô fazendo, gente, e acrescentava mais, né? Então, assim, tudo foi muito positivo. E quando a gente volta lá em 2020, que o impacto foi maior, eu lembro que hoje, né, a coordenadora Lúcia era nossa supervisora, e ela sugeriu pra gente o Class Dojo. Foi, se eu não me engano, foi iniciativa dela, não foi, Dila? Eu acho que sim. Foi iniciativa dela, né, particular. A gente estava vendo o que fazer. O Class Dojo, ele serviu como uma sala de aula virtual, onde ali as crianças publicavam tudo.
E a gente validava todas as atividades, além das aulas online. Então, ele era algo fora das aulas online. Então, a gente buscou, né, o que mais fazer, o que acrescentar. Então, esses alunos avaliados, ano passado, 2021, eles estavam em 2020, no primeiro aninho, totalmente online. Então, assim, mérito da escola toda, né? As colegas do primeiro ano fizeram um brilhante trabalho. Quando eles chegaram na gente, né? Eles estavam, em grande maioria, alfabetizados. Então, e a avaliação, ela conta com a leitura e escrita do aluno e também dos conceitos matemáticos, né? Que tem a parte da matemática. Nosso trabalho, quando a Dila chegou com o resultado, foi muito emocionante, sabe? Da gente se abraçar, da gente lembrar. Eu até me emociono. Da gente lembrar disso tudo que aconteceu, de alunos, por exemplo, tem mãezinha que hoje está no 3º ano de manhã, às vezes vai buscar a criança no tempo integral e me abraça e fala assim, Ana Paula, minha mãe te adora, porque acompanhava a aula. Você falava assim, Roselane, ó, tá com o bracinho ali do lado, às vezes ela não aparece, e tem horas que era, gente, tem tanta, assim, situação gostosa da gente contar, né, que às vezes não lembra. Ana Paula, e você ressaltar... falando aí com essa emoção aqui, eu tô pensando, eu já tive outras professoras aqui também. As pessoas não imaginam, né? Esse vínculo afetivo, que principalmente nos anos iniciais, né, Fabiola? Principalmente. Esse vínculo afetivo que existe entre o professor e o aluno, né? Com todos os questionamentos, né? A gente fala que no ano de 2020, meados de 2021, o professor foi muito questionado, né? A gente sabe que em qualquer profissão, em qualquer situação, né? Advogado, médico, dentista, todos têm a parcela que faz um trabalho mediano, né? Mas tem aquela mera parte que é a obrigação de fazer, mas tem aqueles que fazem muito além, que se doam muito mais do que a própria profissão, né? E eu vejo quando você se emociona falando nisso, eu tive convivência com muitos professores também, que certa vez uma professora me contou que colocou o trabalho e que a menina falou para ela assim, mas eu não te vi, professora. E a hora que ela falou assim, não, gente, eu tenho que aparecer para eles. Que a primeira vez que ela apareceu no grupo, né, no grupo de WhatsApp mesmo, meados ali no comecinho, que os meninos acharam tão bom vê-la, que a interação foi muito maior, porque eles viram a professora. E é muito interessante que, com esse amor todo que você está demonstrando, tem para os seus alunos. Eu tenho certeza que a hora que você apareceu lá e convocou, né, para estudar, você cativou também a família, cativou também o pai para se responsabilizar por isso. E a gente, né, ao contrário do que muitos pensam, trabalhamos muito. E sofremos muito também com a possibilidade de o aluno não ter uma internet, né? Daí a gente criou até a questão da TV justamente para isso, para chegar lá. E foi um compromisso muito bonito. Então, o que você está falando aí de compromisso com seus alunos, com certeza, foi o que trouxe um resultado tão positivo para suas aulas. Sim, a gente pode falar que a gente trabalhou em dobro, né? Se não em triplo e vai multiplicando. E foi um aprendizado também, não é, Paula? Que a gente fala que quando a gente enfrenta coisas novas... Foi. Eu lembro quando eu entrei na secretaria, eu acho que eu cheguei até a conversar com a Fabiola. Eu tinha feito uma prova para certificação de superintendência. Aí, numa das perguntas, era assim, que tinha um processo seletivo, né, o processo seletivo do governador, eu era diretor do Polivalente e fiz também a certificação para ser superintendente de ensino. E eu fiquei lá entre as 3 colocadas finais. E depois tinha a parte de indicação política. Mas dentro de uma das perguntas foi assim, qual foi a experiência mais difícil da sua vida profissional? Eu falei, a greve de 2018, mas numa segurança, numa certeza, a greve de 2018, que ninguém merece ser diretor de escola em época de greve. E depois, quando eu entrei, Fabiola, eu achava que a greve era difícil. Meu Deus, o que é uma greve perto de uma pandemia? A pandemia assusta. E hoje, passada a pandemia, aquele primeiro retorno, aquela peleja, né? Foi. Vamos abrir portão, não vamos abrir portão. Escola se organizar. E ligar todos os dias. Gente, tem criança que deu Covid ou não deu, e juntamos todo mundo para discutir isso. Hoje a gente pensa que é uma greve perto de uma pandemia. Aprendemos tanto que eu fico pensando assim, existe alguma coisa pior que pode vir na frente que eu possa voltar a usar essa mesma comparativa? Meu Deus, o que é uma greve perto da pandemia? Eu acho que não existe nada que eu possa comparar, né, com a pandemia. E eu cresci muito como profissional, tenho certeza que a Fabiola, que é de lá, todo mundo. A gente hoje é muito mais resistente a qualquer coisa. E aprendemos muito com a tecnologia, aquela resistência que a gente tinha de aprender, né, já disse outras vezes aqui também, de pedir um aluno para nos auxiliar, liga isso para mim, grava isso para mim. A gente aprendeu sozinha, correu atrás.
E eu imagino para você, como professora, né, como representando todas as demais, esse momento de ter que correr atrás de coisa nova, te fez crescer muito como profissional, não foi? De ser muito mais criativa, muito mais inovadora? Nós nos reinventamos, né, o tempo todo. E logo no início, em 2020, que a gente falando de pandemia, sempre volta, né, aquele início de tudo. Nós conhecíamos os nossos alunos, eles já tinham vínculo com a gente. O tempo foi pouco, mas é igual vocês estão falando, ensino infantil é tudo mais intenso, né? Esse início de fundamental, a relação do professor e aluno, ela é muito intensa. Então, a gente já conhecia ele, a gente já tinha vínculo. E esse vínculo que tinha, ele contribuiu muito para continuar. Então, foi mais fácil essa parceria? Em termos, sim, né? Eu já conhecia o professor, os pais já conheciam certamente como que o professor trabalhava, né? A metodologia ali. E a gente deu uma continuidade de outra forma. Foi tudo muito difícil? Foi. Mas aí a gente se deparou com 2021. 2021, nós não conhecíamos alunos presencialmente. Sim, foi estava no auge da é. pandemia, não podia ter o contato. Eu lembro que muitas vezes a gente fazia, as professoras são a Vanessa, eu não vou falar das outras, gente, eu vou citar nome, não, para não comprometer, né? Mas assim, o grupo, Vanessa, Cássia, Roselaine e eu, do 2º ano. Nós fazíamos, por exemplo, festa junina online, e onde participava a família inteira. Em casa, aí eu falo, gente, a gente agradece muito as famílias dos nossos alunos, sem eles nada disso seria possível. E as nossas famílias, eu falo que as nossas famílias estavam ali, né, na produção. Eu lembro que ia ter festa junina, meu filho dobrava, meu marido fazia algo de comer, pra ficar tudo bonito ali na tela. Era uma festa mesmo, todo mundo com traje, e tinha bingo, né, ia ter que premiar, e aí chegava a questão, eu acho que eu não vou, no final comecei que eu não aguentei mais, então vou levar esse prêmio pro meu aluno, ele vai querer me abraçar, vai ter naquele auge do contato. Eu lembro que uns a gente dava abraço de longe, dava tchau, entregava pela grade, e muitos meu esposo que ia entregar os prêmios, sabe, assim, porque não podia ter o contato, né? E a gente, assim, se desdobrou e se uniu muito. Eu percebi que além de estudar e crescer mais em termos de tecnologia, a gente se uniu muito. O grupo, né? Sim, eu falei, meninas, eu fiquei receosa, não com elas, mas assim, as famílias. Como que vai ser essa união das famílias com as mães? Porque muitas mães terminam o ano amigas da gente, assim, e é um laço eterno, né? Um laço que fica. Falando aí, a gente pensa, né? Nós atravessamos um temporal juntas, né? Sim. Nós, lá na secretaria, sim. A gente fala assim, atravessou um temporal. Então, é claro que os laços de amizade, né, de companheirismo, de confiança no grupo, cresce muito. A gente passa a ter confiança. Olha, eu atravessei, mas foi com o apoio delas, senão não teria. E pra gente finalizar aqui o nosso podcast, vamos fazer uma palavrinha final de cada um. Edlamar, diretora super satisfeita, né, com o trabalho, a preocupação com os próximos resultados, manter a qualidade do que foi feito. Isso, assim, agradecer. Manter o apoio da sua família. Isso, né, agradecer a comunidade escolar toda, né, como você disse no início, começa lá na cantina, né, do bom alimento que serve ao aluno, ao professor e às famílias aí, né. E Se Deus assim, quiser. quero ressaltar aqui um carinho especial pela equipe, dos professores, né, os supervisores também, que manteve esse trabalho aí junto, não deixou, vou dizer uma palavra feia, a peteca cair, né? É verdade, é isso Porque mesmo. se mesmo a gente estando pegando aí o carro já andando, mas quem está à frente, se deixar desanimar, né? Não rende, né? Exato. Ana Paula, e você, Ana Paula? Seus alunos, suas famílias? Gente, seu trabalho. Foi bom ter reconhecido, né? Eu fiz e deu certo e consegui resultado. Foi emocionante, né? Chegar nesse final e ver que tudo valeu a pena e que a gente passou por aula online, por ensino híbrido, porque quando nós voltamos ali o ano passado, a gente, mesmo estando naquela bolha, posso falar que às vezes foi um diferencial, né? A gente continuou com o ensino híbrido. As crianças que estavam em casa naquela semana, elas não ficavam, elas assistiam a aula em tempo real. Então, todo o nosso esforço, no final a gente viu que, e não foi fácil, né? A gente viu que valeu a pena.
agradecer todo o grupo da escola, eu estou representando, né, o ProAlfa, tem as meninas do turno da manhã, com a supervisão da Aninha, todo o grupo, igual a Odila tá falando, nosso grupo é muito forte, é muito unido, muitas vezes eu troco informações com a professora lá do 5º, ou do 4º, ou do 3º, porque a gente em algum momento já trabalhou juntas e tem essa afinidade, mesmo quem está chegando agora já vê como que a escola trabalha em parceria. E agradecer muito, gente, meus alunos do ano passado, as mães, né, que entraram na minha vida para ficar, vocês têm todo o meu respeito, todo o meu amor. Gente, eu fico muito emocionada, Graças de verdade. de vocês, eu tô emocionada mesmo. Professor, é isso mesmo, a gente emociona mesmo. E a gente tem um prêmio duplo, né? O ProAlfa e o ProEd. Não, realmente. Né? As meninas do 5º ano também. Tivemos lá a Márcia, a Flávia, né? Equipe inteira. Muito, né? Fabíola, e você também feliz, né, Fabíola? Muito feliz. Como diz, o resultado da equipe. Da equipe. E é importante, né, Fabíola, que a gente colocar para as famílias o que é essa avaliação externa, né? Qual a importância que verifica o trabalho do que é feito lá no pedagógico também, né, junto com as escolas. Só acrescentar uma coisa rápida, gente, porque ela não se encerra aqui, né, para você que nos assiste, a avaliação não se encerra aqui, sabe, Zuma? Agora, cada professor, ele tem acesso a esse documento e ele vê, aluno por aluno, quais as habilidades que foram alcançadas, quais as habilidades que faltam. Então, o nosso trabalho realmente, Edilamar, ele se intensifica, muito, né, para a gente muito, descobrir onde que tem alguma falhinha, um feedback muito importante. Eu gostaria de agradecer inicialmente confiança, né, da secretária Zuma em me colocar à frente de uma área pedagógica no município de Araxá, que preza sempre pela qualidade, né? Sem essa confiança, nós não teríamos feito nada. E na pessoa da Edilamar, a todos os diretores que participaram dessa avaliação, foram todos os diretores. Na pessoa da Ana Paula, a todos os professores envolvidos nesse processo, né? E a você, né, que nos assiste, pela parceria, pela confiança em nos colocar o que vocês têm de mais precioso, que é o seu filho, né? De mandar para as nossas escolas, na confiança de que nós somos responsáveis e vamos fazer o melhor para o seu tesouro. Então, Zuma, eu estou extremamente feliz de pensar, né, que a escola alcançou esse resultado. E é isso, nós ficamos muito felizes, né? Então, parabéns, Edilamar. Como bem disse a Fabíola, parabéns para todas as escolas, todas fazem um brilhante trabalho. Ana Paula também, né? Obrigada. A gente, toda vez que conversa com o professor, a gente se emociona. Eu também me emociono por ver a responsabilidade, o carinho que vocês têm com os alunos. A Fabíola, a equipe lá é maravilhosa, tanto é que o resultado está aqui. Eu me sinto muito honrada, muito orgulhosa de estar aqui, eu não digo à frente, eu falo junto com uma equipe que tem dado tão certo, que tem trazido tantos resultados e contamos sempre com o apoio das famílias, exatamente por isso, porque é transparente o compromisso que nós temos com a educação e com cuidado, como você bem disse a palavra aí, dos tesouros, que são os filhos das famílias que entregam esses tesouros em nossas mãos. Cuidaremos bem deles, com certeza. Deus quiser. E por hoje terminamos e logo estaremos de volta com mais um podcast falando de educação. Podcast. Falando de educação. Falando de educação.